Olá, meu amigo ouvinte e internauta, você que acompanha a TV Santuário, aí no nosso canal no YouTube, a TV Santuário Reino de Baluaê. Seja bem-vindo a mais um bate-papo. Estou aqui com o nosso querido administrador do Santuário, presidente, o senhor Carlos Adilson Freire Lopes. O Santuário, que em setembro completa 51 anos de existência, uma trajetória de muito respeito, muito auxílio espiritual, muito ajuda àqueles que tanto necessitaram nesse período todo. Bom dia, seu Carlos Adilson. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos e bom dia àqueles que vão assistir o nosso bate-papo. Pois é, seu Carlos Adilson. Hoje eu quero falar com você sobre o futuro. Futuro que muitas pessoas falam, futuro a Deus pertence. Mas a gente quer falar sobre a estrutura do santuário, futuro, como que foi a luta para chegar até aqui e como que vai ser as previsões para o futuro, para frente aí, que o santuário deve ter projetos para colocar. Dando início ao nosso debate, seu Carlos Adilson, primeira questão, o que significa Reino de Baluaê? Qual sua história? Olha, a escolha do nome Reino de Baluaê não foi a gente diretamente hoje, a nossa administração que escolheu, né? Porque seria até vulgar eu falar que foi a gente da nossa administração de hoje que escolheu. A escolha do Reino de Baluaê foi o período dos anos 70, né, lá, que o pessoal escolheram a palavra Reino de Baluaê, né? É um orixá, né? É um guia, um mentor da casa, né? Que Deus de lá, eles recepcionava os doentes, né? E lá eles trabalhavam com as doenças nesse local, né? Onde que proferava o nome Reino de Baluaê. Então, vamos lá no Reino de Baluaê, vamos lá tomar um axé, tomar um benzimento, vamos lá tomar um benzimento com o nosso pai Abaluaê, né? Então, isso foi ficando a marca pai Abaluaê, 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 né? E depois, quando eu assumi nos anos 90, que foi para registro, aí veio o grande problema, né? Como que nós ia dar o nome para a associação, né? A gente estava criando uma associação ali, uma comunidade que já existia, a gente só estava legalizando ela, e vamos partir para o nome. E todos, na época, aprovaram que continuasse ali a palavra Baluaê, né? Ou Baluaê, o nosso pai, o Abaluaê, aonde hoje as pessoas falam, mas por que Reino de Baluaê, né? Mas é porque na Receita Federal, quando vai para registro, para cartório, há uma separação, né? Então, a Associação Espírita Reino de Baluaê é um nome fantasia jurídica, mas o nome mesmo é Reino de Obaluaê, tá? Certo, certo, certo. E analisando toda essa trajetória aí, você falou agora que o santuário ele não começou com os atendimentos tradicionais de saúde. Ele começou com passe e benzimento, que o pessoal vinha tomar o passe e o benzimento no reino de Obaluaê, certo? Certo. Então quer dizer, quando que deu início aos atendimentos de saúde? Quantos anos mais ou menos durou só o atendimento de passe e benzimento para chegar ao atendimento de saúde? Olha, Wellington, nos anos 90, começou a descer as primeiras entidades curadoras, né? Porque você sabe que o nosso mundo ele tem uma mudança de época, né? Então, aqueles mais velhos que administravam, que tocavam, eles trabalhavam com preto velho, com caboclo, com boiadeiro, com os orixá, né? E era no pasto mesmo. Fazia a cura, sim, a cura permanecia da mesma forma. Só que, a partir dos anos 86 para frente, houve uma mudança de médium na casa. Médium com novas mensagens mediúnicas.
Quando nós falamos de crescimento dentro de um local como essa nossa associação, né, que é hoje o santuário, a gente tem que analisar o que veio lá de trás, todos esses anos o que vai estar vindo e o que veio, né, porque o passe, o benzimento curava, tratava, né, e hoje nós faz o quê? Passe e benzimento também, só que existe hoje uma mudança de tempo, né? Como aqueles espíritos operadores, eles não trabalham no passe, no benzimento. Por isso que houve uma necessidade de crescimento dentro da organização. Nós saímos do terreiro, né? Você vê que nós saímos do terreiro, da casa, que chamava casa e terreiro, pé no chão, e tivemos que partir para uma casa maior, onde dava sustentabilidade a um atendimento mais profundo. Porque os médicos espiritual, Hélito, eles vêm para consultar, eles vêm para operar invisível. Eles precisam de lugares, eles precisam de qualidade. Então, você viu que dos anos 90 para 2025 houve uma mudança muito radical. Mas isso foi para atender quem? Bom, nós temos 2 parâmetros ali de atendimento. O primeiro parâmetro para atender os espíritos, sim, os espíritos operadores. Porque eles precisavam de sala especial, eles precisavam de locomoção especial, eles precisavam de olhar para aqueles pacientes, nós precisávamos de comunidade para as pessoas que aqui vinham. Então, nós tínhamos ali um grupo de associados, nós tínhamos um grupo de pessoas que frequentavam, já muito grande, e nós precisávamos de espaço, né? Então, eu tinha que servir, eu não sei se você está acompanhando o raciocínio, eu tinha que servir os espíritos, mas, no mesmo tempo, eu tinha que servir aqueles que precisavam dos espíritos. Não, eu entendi o teu raciocínio. Você não ia servir só os espíritos. Só os espíritos. Primeiramente, o médium serve os espíritos. Os espíritos. E você também tinha que servir os consulentes, as pessoas que precisavam. Tá, mas aí vem uma pergunta. Nessa mudança toda, teve muito desafio, né? Que as pessoas não vêem. Você teve, pode falar, né, né? alguns? Teve. Hoje o maior desafio é você arrumar o financeiro, né, Hélito? Quando você parte para a construção, para a comunidade. Por que né? você fala assim o financeiro? Porque o médium é difícil trabalhar com o financeiro? É difícil trabalhar com o financeiro. O médium não tem aquela... O médium não pode estar cobrando, o médium não pode estar exigindo, o médium não pode estar... Porque depende tudo da espiritualidade. Sabe? Depende tudo da espiritualidade. Mas a gente conseguiu montar uma equipe de trabalho muito boa nos anos 90, né? Comecei uma equipe boa dos anos 90, que essa equipe começou a trabalhar com sustentabilidade, né? Quando a gente criou um projeto de sustentabilidade. Como nós vamos sustentar o lugar para trabalhar, sustentar esse público que vem até aqui, dar condições para esse público que vem até aqui, porque não é só você abrir uma casa, né? Você vê muito que não é só você abrir uma casa, não é só você abrir um lugar, você tem que ter qualidade de vida. Então, nós precisávamos de ter o quê? Um local para as pessoas esperar o atendimento, um pátio de estacionamento, banheiro, lazer, né? Comunidade de alimentação, um local para as pessoas se alimentar. Você entendeu? E pegando esse gancho, e para você colocar os valores espirituais? Porque toda essência, toda casa tem que manter a tradição, a raiz do valor espiritual. E para vocês, trazendo tudo isso, como que vocês conseguiram manter eu vou falar assim, a vertente, a raiz espiritual de quando foi lá atrás, só com passe e benzimento? E teve alguma dificuldade? Teve para encaixar esse pensamento de, na época, jovialidade na cabeça dos mais antigos, dos mais idosos? Você teve dificuldade para isso?
Olha, tivemos sim, porque é o seguinte, a gente nunca pode perder a autenticidade do trabalho, né? Então, o que que a gente fez? Nós fomos pedir autorização para esses guias, para esses mentores que trabalhavam com a gente, né? Então, a gente foi buscar a autenticidade, para não perder essa autenticidade do trabalho, né? Nós buscamos ali, cada linha de trabalho, a gente buscou ali o aconselhamento deles, o que podia, o que não podia fazer, né? Então, o que nós fizemos? No sábado, a gente faz uma linha de passe e benzimento com o público, os médicos que trabalham na casa, né? Eles ajudam ali a manter aquele trabalho, né? Os trabalhos na terça e sexta-feira, que é os trabalhos de atendimento ao público, existe uma taxa para esse público pagar, né? Que não vai influenciar, não é a entidade que está cobrando, simplesmente é a organização que cobra para pagar os funcionários, para pagar manutenção, para pagar despesa. Tá, eu vou pegar um gancho com você nessa parte que você entrou no financeiro. Quantos metros quadrados hoje o santuário tem de construção? Você tem mais ou menos assim? Hoje nós ocupamos um terreno de 24 mil metros quadrados, Um né? alqueire de Um terra. alqueire de terra. De construção. De construção civil, né? Quantos barracões tem, salões tem? Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, vai para 5, vai para 6 salão, né, de atendimento. 6 salões de atendimento. 6 salões de E atendimento. esses salões geram manutenções diariamente. Gera manutenções diariamente. E vem o sétimo aí, que é o colégio, né? Sim. Então, Pegando esse gancho aí, o santuário, ele terceiriza esse serviço de manutenção ou ele tem funcionários para poder, até para ser mais barato, né, a manutenção? não, nós não temos, nós temos os funcionários registrados, né, cada um na tua ala, porque no conjunto do santuário a gente tem as empresas que trabalham para notificação de nota fiscal, né? Então, todos são funcionários do santuário, da organização. Então, nós temos aí hoje 12 funcionários que recebem mensalmente, mensal, né? Deus da limpeza, Deus do pátio, do atendimento na secretaria, as pessoas que trabalham na sala de atendimento, né? As pessoas que trabalham na área de comunicação, né? Que hoje nós temos a rádio, temos a TV, né? E você sabe que isso tudo tem que ter alguém para trabalhar, né? E para manter isso precisa de funcionário, né? Então, para tudo funcionar redondinho, existe toda uma logística por trás como se diz assim, do templo religioso. Também tem uma empresa que administra tudo correto. Que dá segurança para aqueles funcionários trabalhar, os pais de família que ali vêm buscar o seu pão de cada dia. Não é bem uma empresa que cuida mesmo é nós mesmos, né? A gente tem uma diretoria, né? Tem presidente, vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o tesoureiro e aí por diante, né? E a gente senta e a gente tem uns cálculos de custo e gasto, né? Então, tudo que nós arrecadamos, nós investimos. Pagamos os funcionários, né, que trabalham, que eles a primeira opção hoje na minha administração é o funcionário, porque o funcionário que trabalha, o nosso colaborador, ele é a primeira pessoa, né? Então eu digo sempre, o funcionário ele precisa de receber todo dia 30, né? Porque ele é a primeira pessoa que necessita do financeiro, né? Porque ele tem que pagar suas contas, colégio tem que pagar, e ele tem que voltar no outro dia. E ele é necessário, nosso colaborador, nosso funcionário é essencial, sem eles não funciona isso tudo aqui, entendeu? Então eles é essencial. Depois vem ali a manutenção, né, do dia a dia, são gastos normais que se tem na casa, né? São gastos de pátio, gasto de luz, água,
limpeza, né? Banheiros, né? Você sabe que onde frequenta esse público que frequenta aqui, nós temos banheiros, hoje os banheiros consomem da arrecadação, quase 12% da arrecadação, só os banheiros consomem, né? Porque é um gasto grande, porque não é uma pessoa que frequenta, né? Nós falamos aí em 1.000, 2.000 pessoas, né? Tem mês que chega até 3.000 pessoas mensal, né? Usando banheiro. E é uma coisa muito importante, porque às vezes você vai num local de ponto turístico, né? Que o santuário é um ponto turístico, e você não encontra ali uma logística, às vezes um sanitário limpo, organizado. E aqui você encontra tudo organizado, tudo limpinho. Mas além desse papel que você trabalha vinculado à sociedade, trazendo benefício aos seus colaboradores, você tem qual que é a relevância, qual que é a importância que o santuário traz hoje para a comunidade em torno, eu falo assim, a região que o santuário está, o que ela traz de benefício, o que ela traz de qualidade de vida para os moradores em torno? Olha, você tem uma noção, se um local que é frequentado, como aqui o santuário, que tem fluxos de pessoas entrando e saindo do município, tudo isso gera um gasto, né? Então, as pessoas chegam no município, ele almoça, ele abastece um carro, ele compra uma roupa, né? Ele compra uma lembrança, né? Hoje nós temos no município as fábricas de moda bebê, as pessoas vêm ao santuário, vai fazer compra, né? Eu acredito, tenho conhecimento disso, né? Porque já chegou na minha mão os valores e os cálculos financeiros, né? Que o município, né? Eu falo que não é só o município, e os outros municípios em volta do nosso município de Terra Roxa. Porque a pessoa ele vem do Rio Grande do Sul, ele passa por Palotina, ele passa por Toledo, ele passa por Cascavel, né? As pessoas vêm do Mato Grosso, né? Ele passa por Mundo Novo, ele passa por Guaíra, E né? ele tem que comer, Tem ele que tem que comer, abastecer tem que o carro. abastecer. O carro é um equipamento. Eu sempre falo que o carro é um equipamento. É Ele pode furar um equipamento. pneu, quebrar uma peça, e tem as oficinas que vai lucrar com isso. Hoje você vê, hoje nós temos um aeroporto aqui que é o fluxo de pessoas estrangeiras, né? Em Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá. E essas pessoas têm que sair de lá, que vem dos estrangeiros para cá para visitar, né, o santuário. Quem vem por Foz do Iguaçu, eles têm que rodar 300 quilômetros para chegar à Terra Roxa, né? Eles passam por Cascavel, eles passam por Toledo, eles passam por Palotina, né? Antes de Palotina passa por Maripá, por Palotina, para depois chegar à Terra Roxa. A pessoa que desce em Cascavel ali, no aeroporto de Cascavel, ele passa até Toledo, Maripá, Palotina, para chegar até Terra Roxa. A pessoa que vem por Maringá, pelo aeroporto de Maringá, ele vem descendo são ali 8 municípios, né, para chegar à Terra Roxa. Quer dizer, eles vão alugar um carro, eles vão parar para se alimentar, eles vão parar para... Quer dizer, não é só o município também que ganha em cima do santuário, o Estado está ganhando, o país está ganhando, a empresa de avião está ganhando, a empresa de ônibus está ganhando. Então, o santuário hoje ele gera um lucro talvez maior lá fora do que interno. Se você analisar bem, uma pessoa muitas vezes vem visitar o santuário, ele passa por aqui, ele usa o banheiro, ele usa o pátio por 5, 6 horas, e ele compra ali uma lembrancinha que custa R$10. Você tá pegando esse gancho? Você tá entendendo? Terça-feira, eu estava conversando com um casal que eles vieram de Rio Maior, Portugal. Os portugueses. E eles estavam aqui, eles estavam hospedados em Foz do Iguaçu. E eles alugaram um carro e vieram até Cascavel, de Cascavel a Terra Roxa. Então, a empresa que aluga carro também lucra. Pegando o gancho. Aquele que eu falei para você, o cara, ele chegou aqui, se ele gastou 10, 15 reais aqui comprando uma lembrança,
acendendo uma vela na gruta, acendendo uma vela em... Sabe, eles gastam o mínimo aqui. Só que eles almoçou lá fora, eles pagou o hotel, nada para eles gastou aí uns 2, 3 contos de hotel. Eles gastou um aluguel de carro, nada, foi 1.000 contos de aluguel de carro. Quer dizer, quem ganhou menos? Nós. O santuário ganhou menos. Então, quem ganha mais com o santuário? O entorno. O entorno. O entorno. Que é o estado, que é o país, que é os municípios. Exato. A pessoa veio numa trajetória aérea, ela falou assim que não veio passear, ela veio específico aqui. Aí ela tirou para conhecer os outros lugares, mas ela tinha que vir aqui. Ela veio para cá. Então, assim, quer dizer, o santuário hoje é conhecido internacionalmente, não só no Brasil hoje. Sim, aí você vê como nós sobrevivemos com essa arrecadação aqui dentro, economizando, olhando os tendo conhecimento de custo e gasto, logicamente, e para poder atender a nossa população bem, né? Os nossos visitantes, os nossos associados, né? Hoje nós temos aí 153 mil colaboradores, né? Associados colaboradores, né? E eles, nós temos que ter uma exposição, tanto de funcionário como atendimento, para atender essas pessoas. Hoje nós temos um colégio, né, que também vem pessoas de fora estudar na escola, e para essas pessoas virem de fora para estudar aqui, eles abastecem aonde? Em alguns postos de gasolina, eles se alimentam, então tudo isso gera dinheiro para o Estado, gera dinheiro para o governo federal, sabe? Gera dinheiro para os municípios, onde tem a transição, onde passa as rodovias. Porque quando você está com fome, você para comer, você para se alimentar. Né? Então, o santuário, quando nós falamos a palavra santuário, não é só o santuário que existe no complexo do santuário. Né? E nós temos aqui um sistema de atendimento de primeira linha. Isso foi se adaptado com o tempo. Com o tempo. Com esses 51 anos que está fazendo agora em setembro, nós fomos aprendendo a se adaptar à mudança. Agora vem a tecla. Porque o mundo mudou. O mundo mudou e nós temos que mudar junto. 1990, era a propaganda, a publicidade era o boca a boca. É o boca a boca. Hoje, o mundo, ele é o aparelhinho que está na mão aqui. É o celular. É o celular. É o celular, a comunicação. A internet é comunicação. A comunicação. E o santuário, nessa parte, como que ele teve que se renovar, se adaptar para as gerações futuras? O santuário hoje, ele investe em publicidade, ele investe em tecnologia. O que ele faz para poder ser visto para o público lá fora também, para ser conhecido? Olha, em 2015... a gente já começou um trabalho existia uma expectativa de revolução, né, mundial. Então, a gente já se preparamos lá em 2015 para essa mudança. Então, nós estamos 10 anos se adaptando ao novo mundo tecnológico. Não dentro do santuário, mas sim para levar o nome do santuário lá fora, para o mundo. Sabe? Então, a gente investiu em programa, a gente investiu em TV, nós investimos na rádio, né? A gente investe em publicidade, nos canais que eleva ali. Hoje você vê qualquer vídeo que se exponha nos meios de comunicação, né? Nas redes sociais, a gente tem ali uma explosão de acesso. Por quê? Porque a gente faz um trabalho ligado ao intuito levar explicação para aquele público que quer nós. Então, qual o nosso público? O que o público quer ouvir? Quer ouvir explicação. Então, o que nós fazemos aqui? Nós tentamos levar a nossa explicação ao nosso público. Da nosso jeito, nossa maneira, levar até o público o autoconhecimento daquilo que nós fazemos aqui dentro. Sem perder a raiz. Sem perder a raiz e a autenticidade. Mantendo a vertente de 1974. 74 ou mais velho. Né? Mais velho ainda, mais velho ainda, né? Porque... a vertente a gente não pode perder. A essência da espiritualidade é a mesma
Eu falo sempre em sala de aula, quando estou lecionando, eu falo sempre que a essência do mundo não pode perder. Quando a gente vai falar para o jovem, nós não pode. Existe uma palavra que eu uso sempre. Eu não posso negar a minha raiz. Entendendo? Só porque o mundo está mudando, tecnológico, a minha raiz é a mesma. Então, o preto velho vai ser o mesmo preto velho, o caboclo é o mesmo caboclo, sabe? Nós temos que ter autenticidade e a raiz da autenticidade. Quando você presta a raiz da autenticidade para os nossos consulentos, você está mostrando ali as vertentes verdadeiras que nós praticamos aqui dentro do santuário. O que nós levamos para o público, qual é a essência que esse público precisa. Porque cada um que vem ao santuário, ele vem com a necessidade básica para solucionar o seu problema, que seja financeira, que seja jurídica, que seja política, que seja de saúde ou que seja de desenvolvimento. Né? Cada caso nós temos uma essência para ser respeitado. Porque a tecnologia mudou, nós vamos mudar através da tecnologia? Não. A espiritualidade é a mesma de 15 milhões de anos atrás. Você entendeu? Pode ter colocado um satélite lá em cima para nos observar, mas a Lua continua no mesmo lugar, o Sol continua no mesmo lugar. A mesma essência que o caboclo tinha, que o preto velho tinha, que o africano tinha, ela vai estar lá no mesmo lugarzinho. E você analisando essa mudança, essa tecnologia que veio toda, você já parou para analisar o que o santuário está deixando de legado para o entorno, para a população, para o mundo? Olha, eu acho que eu vejo assim, é uma escola para o futuro, né? Tudo aquilo que nós aprendemos com os mais velhos, tudo que nós aprendemos, que eu aprendi com os mais velhos, eu trouxe para a atual época, que é a nossa, e eu acho que eu tenho confiança que o jovem que vai assumir o meu lugar no futuro, eles vão ter a mesma convicção, porque não tem melhor nesse mundo que você estudar, você conhecer e você aprender a essência, né, daquilo que você vai propor para as pessoas. A autenticidade daquilo que você vai impor para as pessoas. Então, eu vejo o futuro ali, talvez eles vão fazer melhor do que eu estou fazendo hoje e levar essa essência do passado para o futuro com mais autenticidade. Agora, já que você falou no futuro, vamos pegar um gancho, né? E você? Como que você, dirigente Carlos Adilson, hoje atual presidente da associação, como que você vê o futuro do Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê? Ou você já tem planos para ele? Você já está se preparando para se aposentar? Como que você vê o futuro da casa? Ô, Elito, e eu falo para você e falo para todos que estão me assistindo, e para todos os nossos associados, para os nossos colaboradores. Eu vejo, eu não só estou preparando o futuro, pensando nisso, a gente não é pensar no amanhã ou no depois. Né? Então, quando eu falo no futuro, como você falou no futuro, nós temos que pensar numa coisa, como eu vou educar o futuro? E para isso, nós criamos a CEMEB, que ela profissionaliza os novos médium administrador. Quer dizer, eu não vou ter preocupação nas próximas administrações, porque a parte democrática, você tem um pouco de conhecimento, eu acho que todos os nossos associados têm esse conhecimento, que ela é bem legalizada em torno da parte jurídica, né? Ela é toda legalizada. A pergunta tua foi quem fica no meu lugar, né? Quem fica no lugar do curador, né? Quem fica no lugar não só da administração, mas quem que vai ficar fazendo as curas, quem que vai ficar fazendo os trabalhos, abertura de trabalho. Para isso existe muitos médios desenvolvendo, tá? Muitos médios capacitados. Hoje mesmo eu tenho uma equipe de médios que eu vou falar para você, são médios excelentes.
né? Esse é o médio aí que eu tiro o chapéu para eles, né? A capacitação de cada um deles. Eu tenho médio aí que eu posso ficar um mês fora, que eles vão conduzir o meu trabalho normalmente e vão fazer o mesmo milagre que eu faço. Você entendeu? Então eu não tenho essa preocupação para o futuro. Sabe? Eu, logicamente, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver com saúde, enquanto eu estiver aguentando trabalhar, eu vou estar junto com eles, certo? Eu vou estar do lado deles. Mesmo que eu não vou trabalhar, mas eu vou estar ali ao lado deles. E eu espero que tudo isso que foi criado, que eles continuem esse trabalho no futuro. E tenho certeza que o Centro de Educação Reino de Baluaê, ele vai ter, o que ele tem para oferecer para os novos profissionais mediúnicos é excelente. É por isso que eu não tenho preocupação, porque a primeira coisa que nós criamos nos anos 90 foi o Centro de Desenvolvimento Mediúnico, o Centro de Educação Mediúnica. Porque a partir dali você está educando os novos profissionais que vêm para o futuro. Não é, Hélito, você ir lá buscar um profissional para administrar. É você formar o administrador em geral. Uhum. Porque para administrar o santuário é administrar em geral. Você tem que administrar corrente, trabalho, administrar os trabalhos de cura e administrar o financeiro. E administrar o financeiro você sabe que é fácil. A sociedade também. Administrar a sociedade. Sociedade também. Sociedade. Entender a política, entender a base, né? Porque nós lidamos não só com o problema do santuário, nós lidamos com o problema do município, com o problema do estado, com o problema do país, você entendeu? Então, o profissional que está aqui dentro na administração, ele tem que entender toda essa área política que envolve em volta do santuário. Porque nós temos que entender a cabeça de um prefeito, a cabeça de um governador, a cabeça de um presidente da república, para que nós não sofremos consequência. Né? Porque se eu não entender a cabeça deles, como é que eu vou trabalhar com o público que vem até aqui? A gente tem que andar ao lado da política, nós temos que andar ao lado da sociedade, com sabedoria, com inteligência e com muita tranquilidade. Agradecer você aqui pelo nosso bate-papo de hoje, te convidar para mais bate-papos. Sei que você tem as suas obrigações, seus compromissos, não é fácil também, né? Deixar uma mensagem para o nosso público, seu Carlos Adilson. Olha, eu quero parabenizar não só aqui o nosso 51 anos, né? São 51 anos de existência de Associação Espírita Reino de Baluaê. Mas o que eu quero parabenizar muito mesmo é os meus colaboradores, né? Meu vice-presidente, o Hélio, parabenizar todos os associados que nós temos, né? Que aqui acreditou, aqui frequenta, todo o nosso frequentador. E pode ter certeza que aqui está um amigo do coração aberto para receber todos aqueles que queiram nos visitar, queiram nos conhecer melhor. E todos aqueles que queiram conhecer melhor o nosso trabalho aqui no santuário. Convido você, amigo, você frequentador, você simpatizante da Umbanda, você simpatizante do Espiritismo, você religioso, né, você protestante, queiras conhecer o nosso trabalho, venha conhecer o nosso trabalho. Não é frequentar a nossa casa, conhecer o nosso trabalho. Você vai ver que você vai ter uma nova opção de vida, você vai ver que o mundo é mais melhor para viver a partir do momento que você pisa nesse pátio do Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê. Venha nos visitar, venha nos conhecer. Belas palavras, seu Carlos Adilson. A você que nos acompanhou até agora pelo nosso canal aqui no YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, ajudar-nos a divulgar o nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho de formiguinha, trabalho espiritual, de ajuda àqueles que tanto necessitam. Deixo aqui minha gratidão a cada um de vocês e até uma próxima.